Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, voltamos ao nosso programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, Espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Você nos está acompanhando neste 10º livro, os outros 9 já estão prontos. Procure-os, vá em nosso canal, nós temos um canal na internet, no YouTube, onde estão todos esses arquivos. Nós temos este programa passando em diversos outros locais. Você pode procurá-lo em vários outros ambientes virtuais. E eles estão disponíveis gratuitamente. Todos os livros anteriores até este que estamos fazendo agora, Evolução em Dois Mundos. Desde o programa do capítulo 5, nós estamos fazendo as nossas abordagens com um recurso que facilite o entendimento básico da estrutura das informações de cada capítulo, fazendo um resumo inicial e depois lendo o conteúdo, para você ver que dá para você fazer isto. E nós estamos aqui lembrando, se você puder, você nos dê um retorno sobre o que você está achando desse sistema, porque para nós parece que está facilitando o entendimento, para as pessoas tirarem o medo do que André Luiz está explicando, com a utilização de alguns termos mais específicos, mais técnicos. Nós também temos procurado colocar imagens para que você possa entender visualmente cada uma das orientações que este livro nos apresenta. Então, você que está em casa, eu vou agora para essa outra câmera aqui, olha. Você que está em casa, pegue o seu livro, pegue um papel, uma caneta, vai anotando, porque é muito interessante. São informações que depois vão servir de base para que você, que se interessa pela ciência, possa pesquisar. Esse é o objetivo do nosso programa. Nós não queremos fazer um programa dificultando com abordagens mais profundas, com ciência multiplicada, mostrando que André Luiz era um cientista. Não, nós não queremos que você fique com mais medo do livro. Não, nós queremos mostrar a você que André Luiz é o mesmo que escreveu o Nosso Lar. É o mesmo que escreveu Os Mensageiros, é o mesmo que escreveu Ação e Reação, o mesmo que escreveu Obreiros da Vida Eterna. Ele sabe falar para as pessoas, só que agora ele está se dirigindo a uma mente humana científica, do raciocínio da ciência, e está mostrando que a doutrina espírita também faz isto, também aborda esse aspecto. Mas a gente consegue aprender, se a gente souber como fazer essa abordagem objetiva, sem nos perdermos nos termos científicos, que obviamente podem nos inspirar depois a ir buscar mais informações, pesquisar, porque é muito bom. Nós também precisamos desenvolver todo esse aspecto do raciocínio lúcido com base na ciência. Por isso é que é importante você ter um veículo para anotar, uma superfície onde você possa fazer suas anotações e depois você não entende isto ou entende isto, vou pesquisar melhor, vou ver se isso realmente é assim. Vá pesquisar, porque assim você também se ajuda nesse progresso. Nós vamos então continuar o nosso capítulo 6º, que vamos terminar hoje, usando esse mesmo recurso, ou seja, eu, André Luiz Ruiz, leio os subtítulos de cada capítulo e faço um pequeno resumo conciso daquela ideia principal daquele subtítulo, para você entender o que André Luiz naquele subtítulo está explicando. Depois que nós fizemos essa pequena abordagem, aí nós vamos ao texto original daquele subtítulo e aí a gente lê e aí comenta alguma coisa. Ou aí a gente mostra alguma imagem para você entender. Vamos lá? Então vamos ao subtítulo que hoje inicia o nosso capítulo 6º, na segunda parte, Filtros do Transformismo. Vamos ver aí na tela? Olha aí. Resumo dos subtítulos. E você vê que o esquema de apresentação é diferente, porque não é André Luiz Espírito que está escrevendo isso. Fui eu, André Luiz encarnado, que fez esse resumo desse subtítulo Filtros do Transformismo. Aqui, veja só, André Luiz vai mostrar a mônada que vai evoluindo nos diversos graus e experiências na natureza, edificando seu próprio corpo espiritual para a jornada nos 2 planos, o plano material e o plano espiritual. A mônada também vai gerando sua própria estrutura vibratória,
para adequar-se adequadamente é bom, adequar-se corretamente às opções de vida física que estão também evoluindo. Assimila os mecanismos da reprodução. Estamos falando agora da reprodução sexuada. Até então ela não tinha essa reprodução sexuada. Então a mônada começa a assimilar também esse mecanismo da reprodução, deixando no passado os patamares mais simples por onde ela passou, tanto nos minerais como nos vegetais, e também em outros organismos que até hoje ainda existem e que já existiam milhões de anos atrás. Experimentos naturais em todos os patamares evolutivos vão dando equilíbrio às espécies que vão firmando os seus tipos. É indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, que em cada patamar as espécies vão se tornando mais perfeitas. São as mutações, são as estruturações genéticas que vão fazendo com que os espíritos vão se adaptando melhor. E obviamente houve muita coisa monstruosa que não deu certo, muitos animais que foram extintos porque as combinações não se mostraram adequadas. São experimentos de laboratório vivo. E obviamente os mais adequados vão sobrevivendo, vão passando as suas conquistas para as etapas seguintes através da multiplicação sexuada. Porque vão sofrendo as alterações naquelas linhas de tipos que fazem parte da hélice dos cromossomos, e aquilo que é bom fica e o que não é bom se elimina. Assim, os espíritos estão também ajudando a mônada a encontrar-se cada vez com um corpo mais especializado para o que ela precisa. Aí está o resumo. Agora então vamos ao texto. Vamos ao que André Luiz no livro está dizendo nesse mesmo subtítulo. Vamos lá? Filtros do transformismo. O princípio inteligente, a mônada, é experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza, constituindo-se-lhe, pouco a pouco, a organização físico-espiritual. Então, pouco a pouco, ela vai reencarnando em diversas etapas, e com isso, a sua organização, tanto física quanto espiritual, vai se estabelecendo. E traçando-se-lhe, entre a terra e o céu, a sua destinação finalista. Ela tem um projeto de elevação. O final dela é a evolução. E então essa evolução acontece entre essa migração do ser espiritual ao corpo físico, a assimilação das experiências do corpo físico, a automatização daquilo que o corpo físico agora já lhe permite e a sua volta ao corpo espiritual da dimensão invisível, onde ela vai também receber a ação de entidades amigas que vão ajudá-la a transfundir-se, a assimilar todas as experiências, para que volte depois novamente a um novo corpo e assim sucessivamente. É isso que André Luiz está já nos explicando aqui. Continua o slide explicando. Com o amparo dos trabalhadores divinos, a mônada fixa em si mesmo os selos vivos da reprodutividade, do processo reprodutivo através da sexualidade, que se definem e se aperfeiçoam no colo dos milênios, deixando para trás, como aqueles filtros que ela usou para ir se transformando, não somente os reinos mineral e vegetal, que são os institutos da recepção inicial, o reino mineral, e da expansão da onda criadora da vida, o reino vegetal, deixando para trás. E no seu fluxo incessante, como também deixou para trás certas classes de organismos outros que passariam a coexistir com os elementos em elevação, como acontece ainda hoje, quando observamos ao lado da inteligência humana, que agora está um pouco mais aprimorada, plantas e vermes que já existiam lá no pré-cambriano inferior.
lá no período evolutivo chamado pré-cambriano inferior, existiam seres que até hoje existem. Então você já imagina, vem aqui para mim um pouquinho, você já imagina que do mesmo modo que a mônada original, que hoje chegou ao nível do ser humano racional pleno, ela deixou as experiências nos diversos patamares inferiores e foi usando do mineral, do vegetal, dos animais simples, dos animais complexos, e hoje está num corpo inteligente. Porém, todo esse trabalho continua existindo. Lá estão os leptópteros, lá estão as algas verdes, as cianofícias, estão os esponjas do mar, o pepino do mar, dando oportunidade para outras mônadas que vieram depois irem se modelando também. E agora você vê que é todo um sistema. E assim você vai evoluindo as vidas criadas pela inteligência soberana do universo, da mais simples à mais complexa. Vamos voltar então ao texto do André Luiz. Os tecidos germinais sofrem por milhares de anos provas continuadas para que se lhes possa medir o valor e para que se lhes apure o adestramento. Então, vão testando, é que nem uma pessoa que vai fazer bolo. Ela quer fazer um bolo mais tenro, ela precisa ver se aquela farinha é boa, se você pode fazer com farinha orgânica, se tem que ser com farinha refinada, se pode ser com outro tipo de farinha, ou tem que ser de trigo, ou pode ser de arroz. Ela vai fazendo testes para apurar o resultado final. Então, aparecem formas monstruosas que depois desaparecem. Desde os anelídeos, os seres mais inferiores, até os animais de grande porte, por séculos e séculos, até que as espécies conseguissem acomodação nos próprios tipos. Então, vão sendo feitas experiências, até que se façam a consolidação das principais linhas para a morfologia, para o corpo que aquela espécie vai poder usar. Há um tempo atrás eu estava interessado em aprender alguma coisa a esse respeito e eu fui dar uma pesquisada e eu descobri uma coisa interessante. Sabe, já ouviu falar dos dinossauros, não é? Aqueles bichos grandões, aquelas casconas, aquelas coisas grossas. Você sabia que uma parte significativa dos dinossauros, na sua evolução, ele deu origem às aves. As aves de hoje. Elas são resultado da evolução daqueles seres gigantescos, monstruosos e que depois foram perdendo o ambiente, acontecendo os desastres que nós conhecemos, ou que a paleontologia explica como a ocorrência da queda de um grande meteoro que mudou a atmosfera da Terra, e aí também esses grandes seres perderam o ambiente e morreram depois. Então a vida teve que se organizar de outra forma, e uma parte dos dinossauros, ele deu sequência nas mutações ao que nós hoje conhecemos como certos grupos de aves. E é muito interessante, porque você já vê, no tempo dos dinossauros, existiam dinossauros que voavam. E eles tinham um aspecto meio de morcego, aquelas asas membranosas, não eram de penas. Mas você já ouviu falar da ave dodô, não é? Uma ave esquisita, que parecia meio dinossauro, meio galinha, uma galinha grande. Então você vai vendo que as coisas monstruosas elas vão deixando de existir para dar lugar às coisas mais bem modeladas. É o que André Luiz está falando e a gente vai continuar aqui no slide seguinte. Entre as que chegam à luz, as espécies que estão vindo, e aquelas que se fundem nas sombras, aquelas que vão desaparecendo porque já não são mais adequadas, você começa a perceber traços de parentescos muito nítidos, muito profundos. Ou seja, as mais antigas vão dando sequências mais novas, mais aperfeiçoadas. E nós estamos falando aqui do caso dos dinossauros, mas isso acontece com todas essas espécies. Continua ele a dizer, os cromossomos permanecem eternos, através dos centros genésicos de todos os seres.
encarnados e desencarnados, plasmando alicerces preciosos aos estudos filogenéticos do futuro. Então, também nós voltamos a esse estado de pensamento completo, de pensamento uno, entendendo que você pode, estudando o passado, chegar a descobrir essa evolução. E esta evolução você não vê apenas em fósseis, já em ossos petrificados. Você vê evolução em vida, porque muitos desses núcleos de espécies estão vivendo hoje na Terra. E você pode fazer estudo sobre isso. Olha que interessante. Daí, ele chama de filtros do transformismo esses reinos abaixo do reino animal racional. O homem estagiou com a mônada lá no comecinho, foi ganhando as experiências da coesão celular, depois foi se expandindo, utilizando-se dos reflexos, né, dos sinais reflexos da ação de impulsos elétricos já nos vegetais. Os vegetais respondem à luz, produzindo através da clorofila a própria energia, a luz que vai fazer com que o cloroplasto produza, a raiz que não gosta da luz, que produz que busca outro padrão. Então você vai vendo que vão especializando as reações e a mônada vai evoluindo e vai chegando depois nos reinos superiores. Daí, tanto no aspecto físico quanto no aspecto espiritual, essa evolução vai se patenteando. E ele diz aqui, os cromossomos permanecem imorredouros através dos centros genésicos de todos os seres. Os centros dos genes. Nós temos, então, os cromossomos. E estes centros você encontra tanto nos encarnados como nos desencarnados. A matriz que vai produzir o gene do corpo futuro, na espécie a que ele vai se destinar, está também marcada no perispírito, está também ali fixada, como fruto da evolução, plasmando, permitindo, gerando um mapa, tornando sólida, tornando palpável, tornando estudável esses alicerces preciosos para futuros estudos da genética nos diversos filos, nas diversas espécies que o futuro possa fazer. Então, aí é o que André Luiz está explicando neste subtítulo. Agora nós vamos para o subtítulo chamado Descendência e Seleção. Veja aí o resumo que eu fiz sobre o subtítulo Descendência e Seleção. Vamos lá? A sucessão das formas e a seleção das espécies aconteceram nos dois planos. Sucessão das formas e seleção das espécies se deram tanto no plano material, físico, quanto no plano espiritual. Não é só no plano físico que a sucessão e a seleção das espécies vão ocorrendo, mas também no plano espiritual isso se dá. As mônadas, que perdiam seus corpos físicos simples pela morte, contavam com as células vibratórias embrionárias de seu corpo espiritual e retornavam à matéria física em novos corpos, sob a orientação de espíritos sublimes, controladores da evolução das formas, gerando o aparecimento de novas características na mesma espécie ou de novas espécies, acionando as mudanças químicas do núcleo e do citoplasma, nos quais as energias da alma-corpo se reúnem. As energias da alma e as energias do corpo, como nós vimos nos itens anteriores, estão radicadas no núcleo e no citoplasma. O núcleo responsável pela evolução do corpo, por causa dos cromossomos, e o citoplasma radicando-se na estrutura do perispírito, ligando o perispírito a ele. Então, a célula é esse conjunto, matéria e espírito, e ela representa esse nível de contato. Então, nós estamos entendendo que é um processo complexo de evolução dos dois lados da vida.
do lado físico, submetida às alterações químicas naturais da atmosfera, da pressão, da temperatura, e no lado espiritual, a mônada também recebendo nas células que comporão o seu corpo de expressão vibratória, as modificações que as inteligências podem ativar, tanto no núcleo quanto no citoplasma. O núcleo mudando quimicamente e no citoplasma a energia atuando para potencializar determinados aspectos, o que fazem com que surjam modificações na própria espécie. Quando ele retoma o corpo naquele grupo, nasce um pouquinho diferente, ou que de um ponto ele já migre para outro e nasça uma outra espécie, com outras características. E aí fica aquele buraco, né? Aquela lacuna que os biólogos ficam procurando, os estudiosos ficam... Cadê o elo perdido? O elo perdido não é que ele foi perdido porque não acharam um fóssil, é porque ele foi ocorrido no plano espiritual. E dali, como o Leptothrix depois já renasce como alga verde, algumas espécies perdem aquela ligação que se imaginava ter de um patamar a outro e já fornecem material genético para uma outra estrutura, chamada de outra espécie. Agora então vamos ao texto. Esse foi o resumo. Agora vamos ao texto deste subtítulo. Vamos ver aí. Descendência e seleção. Diz André Luiz: é justo lembrar, no entanto, que os trabalhos gradativos da descendência e da seleção, que encontrariam em Lamarck e Darwin, expositores dos mais valiosos, eles se realizavam em dois planos. As crisálidas de consciência dos reinos inferiores, as mônadas, crisálidas de consciência são as mônadas, que estão ali nos reinos inferiores, mergulhadas em campo vibratório diferente pelo fenômeno da morte, saindo da terra física e entrando no campo espiritual, porque o corpo físico delas morreu. Elas se justapunham às células remanescentes que continuavam a servi-las. Essas estruturas de consciência se organizavam junto a essas células que continuavam a existir e a servi-las, colhendo elementos de transmutação, vendo o que era necessário o mundo espiritual atuar para que essas células pudessem ser renovadas no plano vibratório, para que essa transmutação pudesse ser trazida de volta à esfera física, pela reencarnação dessas crisálidas de maneira compulsória, sob a orientação das inteligências sublimes que nos sustentam a jornada, a caminhada evolutiva. Circunstância que nos compele, que nos obriga a considerar que esse transformismo das espécies, a transformação de uma espécie na outra, como também a constituição de espécies novas, o aparecimento de uma espécie totalmente diferente, em se ajustando a funções fisiológicas, expansão e herança, baseiam-se no mecanismo e na química do núcleo e do citoplasma, onde as energias matéria e espírito, as energias fisiopsicossomáticas, se reúnem. Matéria e espírito. Na célula, o citoplasma representa a ligação do espírito com a matéria. E o núcleo representa a ligação da matéria com a sua sucessão. Então, quando morre a matéria, sobra a essência vibratória, que continuando no plano espiritual a influir sobre as células próprias dela, nessa atmosfera vibratória, podem ser trabalhadas pelas inteligências superiores, para que quando renasçam naquela mesma espécie possam trazer inovações. Ou possam dali sofrer mutações antes de renascer e serem obrigadas pelas inteligências superiores a dar origem a uma espécie nova, diferente da anterior, com características próprias. É isso que ele está dizendo, como nós já fizemos o resumo. Bom, agora, para o último item do capítulo 6, nós vamos ver o resumo que eu fiz sobre a genealogia do espírito.
árvore genealógica. Você já ouviu isso falar, né? Seus ancestrais, de onde você veio, quem foram os seus pais, quem foram os seus avós, quem foram os bisavós, de onde que eles vieram, quem deu origem a todos eles. Você vai voltando genealogicamente, né? Você vai estudando a lógica dos genes e vai descobrindo de onde você é oriundo. Vamos ver? Genealogia do espírito. André Luiz nos explica nessa parte final. As lacunas, as falhas no sistema da evolução das espécies, que os biólogos estão muitas vezes intrigados, elas acontecem porque a evolução não ocorre somente no ambiente físico, tendo a mônada sofrido mutações no mundo invisível, o que gera um salto entre um patamar e outro na evolução paleontológica. A evolução do embrião humano, diz André Luiz, nessa parte do final do capítulo 6º, ele faz uma comparação interessantíssima, que nós depois vamos ver em imagens. O embrião humano, quando ele vai evoluindo dentro do corpo da mulher, ele apresenta todas as fases da evolução da forma no reino animal. Quando deixou o mineral vegetal e ingressou no reino animal, da célula ovo até ele se formar como um corpo, um bebê, a evolução de cada nível da formação do feto, do embrião, vai mostrar esta ligação com os reinos animais de onde ele já passou. A evolução do embrião humano guarda todas as fases da evolução da forma no reino animal, de onde o corpo atual do homem derivou. Assim, da mesma forma que existe a gênese das formas materiais, aquilo que vai dar origem às formas dos corpos, também existe a genealogia do espírito, que, debaixo da supervisão celeste, levou 1 bilhão e 500 milhões de anos para transformar aquela mônada elementar que começou seus estágios das bactérias e vírus até o ser pensante primitivo, o homem das cavernas, capaz de emitir o pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Olha que coisa legal. Nós vamos abordar um pouco mais esse aspecto. Então, se você perceber, André Luiz, na parte final, está dizendo isso. A evolução não acontece só no corpo físico, acontece do outro lado. E a evolução não acontece apenas na matéria. A mônada também teve que evoluir. Se a matéria pode estar mostrando essa evolução no corpo animal, desde o óvulo e o espermatozoide, quando se unem na célula ovo, até o nascimento de um corpo de um bebê, você vê as etapas evolutivas do reino animal que já foram inseridas nesse contexto, também existe a genealogia do espírito, toda a modelagem da mônada celeste, lá de 1 bilhão e 500 milhões de anos atrás, até chegar aos homens com inteligência capaz de emitir um sinal para o espaço cósmico. Sua inteligência emite um sinal para o espaço cósmico! André Luiz está falando isso, olha só, preste atenção. Vamos então ao texto. Pegue aí a última parte dos slides do capítulo 6º. Vamos ver. André Luiz está dizendo, olha, agora é o André Luiz pelo Chico. Os naturalistas, colocados no chão do mundo, os encarnados, desde os sacerdotes egípcios que estudavam a origem da vida planetária nas conchas e fósseis, até os eminentes, os destacados biólogos modernos, que estão propensos a observar as coisas de uma forma unilateral, compreensivelmente, não vão conseguir suprir os buracos, suprir as lacunas que existem no quadro da evolução. Apesar de Cuvier, que é um dos estudiosos, com a anatomia comparada, ele tenha conseguido traçar a forma básica, a sistemática da paleontologia, o estudo dessas estruturas que vão se sucedendo.
André Luiz está afirmando que Cuvier conseguiu fazer uma anatomia comparada, mostrando isso. Em verdade, porém, diz André Luiz, para nós não cairmos nas recordações incessantes em torno de apreciações e conclusões que a ciência do mundo tem repetido abundantemente à saciedade, acrescentaremos simplesmente que as leis da reprodução animal, orientadas pelos instrutores divinos, desde o casulo ferruginoso do Leptotrix, através da retração e expansão da energia nas ocorrências do nascimento e da morte da forma do corpo físico, recapitulam ainda hoje, na organização de qualquer corpo humano, na fase embriogênica, na fase que é o período biológico do óvulo até o nascimento, esse período recapitula a evolução filogenética, a evolução, aquela herança genética ancestral dos reinos inferiores, dos reinos antes do homem se tornar racional. Ou seja, ela recapitula na fase embriogênica a evolução das espécies de todo o reino animal, demonstrando que, além da ciência que estuda a gênese das formas, existe também uma genealogia do espírito. O espírito também vai se formando em cada uma dessas etapas. Com a supervisão celeste, o princípio inteligente da mônada originária, aquilo que Deus criou simples e ignorante, gastou desde o vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma da Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, que resulta nisso 1 bilhão e 500 milhões de anos. Gastou isso a mônada, a fim de que ela pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, estamos falando aqui dos períodos primitivos do ser pensante, o homem das cavernas, pudesse lançar suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Veja só, o ser da caverna possui um material mental adequado para produzir ondas mentais que saem da Terra, lançar pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Vamos simplificar isso dizendo, vamos pensar, é a primeira vez que o homem tem um roteador dentro da cabeça. Está emitindo sinal Wi-Fi. Mas isso começou lá, no homem primitivo da caverna, quando pela primeira vez ele pôde estabelecer um controle do pensamento contínuo. Levou 1 bilhão e 500 milhões de anos. E aqui eu vou mostrar para vocês, na sequência, 2 slides com imagens muito interessantes. Dá uma olhadinha na primeira imagem. Olha isso. Você vê em cima o nome dos diversos animais. E logo na primeira linha horizontal, você vê o embrião desses animais. Olha, o embrião de peixe, o embrião da salamandra, o embrião da tartaruga, o embrião da galinha, o embrião do porco, o embrião do rinoceronte, o embrião do cachorro, o embrião do homem. Que diferença tem entre eles? Você vai ver que, inclusive no caso do embrião humano, o homem apresenta uma fase em que ele tem fendas branquiais. Brânquias é do período em que ele estava na água. O peixe tem fendas branquiais, a salamandra tem fendas branquiais, a tartaruga tem fendas branquiais. A galinha também, o porco também, o rinoceronte, o cachorro e o homem. Aí vem a segunda linha, quando o embrião o feto vai se transformando já em embrião. Veja só os procedimentos. O peixe, ele sofre uma alteração um pouco mais reta por causa da configuração principal dele. Ele não precisa se curvar. Ele vai mantendo, tanto quanto a salamandra, uma linha horizontal na sua estrutura. Mas você vê que já a tartaruga, a galinha, o porco, o rinoceronte, o cachorro e o homem mantêm um embrião muito parecido. Órgãos mais complexos vão se formando na estrutura,
Vocês veem que todos eles possuem rabo, cauda. Vocês veem que todos eles da cauda emitem uma protuberância, que é justamente a emanação das pernas. A tartaruga tem perna, a galinha tem perna, o porco tem perna, o rinoceronte tem, o homem também. E você vê que na altura média, você vê uma outra protuberância onde vão nascer os braços. Olha que interessante. E você não sabe dizer qual é a diferença do embrião do cão para o embrião do homem, o embrião do porco para o embrião do rinoceronte. São muito semelhantes. As invaginações na área do cérebro, o olho que está presente também na mesma estrutura. Veja só. E aí, a última linha, você já vê uma especificação muito mais completa, dando origem, no caso, a tartaruga, depois a galinha, muito parecida com a tartaruga. Depois você vê o porco, o rinoceronte, o cachorro e o homem. A diferença é que o homem tem um cérebro muito maior, mais complexo. Mas se você perceber, as etapas evolutivas vão se mantendo no desenvolvimento. Se você pegar o desenvolvimento por semanas do embrião humano, você vai ver como isso se dá. Agora, o próximo slide, veja só. Aquilo que eu citei aqui. Você vê ali à esquerda embaixo um peixe, um réptil, uma ave e um ser humano, um embrião. Esse embrião do ser humano, ele está numa imagem de microscópio eletrônico, ali à direita, em preto e branco. Pode ver, embrião humano com 5 semanas. Olha a cauda, olha a protuberância das pernas, a protuberância dos braços também. Olha ali os chamados arcos e fendas branquiais. O tubarão tem isto, tanto quanto o peixe, o réptil, a ave e o ser humano também possuem, em uma etapa da evolução do embrião. E o homem possui também, quando está nessa área de desenvolvimento, nas 5 semanas, ali estão fendas branquiais, que no homem vai sendo absorvida. Porém, em algumas pessoas existem alguns vestígios, mesmo no corpo físico, de fendas branquiais. Você vê à direita embaixo algumas marcas que, segundo os especialistas, podem ser resquícios de certas fendas branquiais que nestes corpos dessas crianças não fecharam totalmente ou deixaram marcas no processo de fechamento, como se fossem pequenas cicatrizes, na região correspondente àqueles arcos ou fendas traqueais chamadas branquiais também. André Luiz está nos dizendo, e a ciência humana já constatou isto, que nós vamos encontrar na evolução do embrião as etapas evolutivas em cada uma das fases do animal, na parte da embriogenia, desde a célula ovo até a formação completa. Nós vamos ver nossa etapa na água, nossa etapa no processo de sair da água como réptil. Nós vamos ver as características do embrião espelhando, mesmo que seja por um período pequeno, aquelas mesmas conquistas. Houve tempo em que ele não passou dali, ele ficou e nasceu como um réptil. Mas depois de um certo tempo, com a modificação genética e com a ação das inteligências espirituais, ele deu um salto para uma espécie seguinte. Então ele vai para o outro padrão. E assim nós fomos evoluindo até que o nosso corpo pudesse chegar à constituição que hoje nós temos. E você viu no final, que revelação maravilhosa? O homem da caverna, quando estabeleceu-se o cérebro pronto para o raciocínio completo, passou a emitir sinais, pela primeira vez, sinais de pensamento contínuo. Embora em fase embrionária da razão, como ser pensante, o homem passou a lançar, naquela condição primitiva de ser do tempo das cavernas, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos.
Pensamento contínuo para espaços cósmicos. Ou seja, arcos eletromagnéticos produzindo sinais, como se fossem os nossos roteadores, Wi-Fi. Aqueles que emitem o sinal que passa daquele objeto elétrico para os computadores, que detectam este sinal e entram na internet sem fio. Puxa vida! André Luiz está revelando que o homem da caverna, o homem que tem o pensamento completo, o primeiro, mesmo que assim embotado, mesmo que muito rústico, mesmo que pouco elevado, pouco avançado na sua tecnologia biológica, já pode emitir pensamentos na direção do espaço cósmico. Não é só no ambiente da caverna. As suas realizações como pensador de pensamento contínuo ganham o espaço e podem ser sentidas, podem ser captadas como núcleos de emissão eletromagnética por outros seres que já tenham capacidade de captação disto. Muito interessante essa afirmação. Nós vamos encontrar logo no primeiro capítulo do livro Ação e Reação uma informação primorosa sobre isso. Que o pensamento gera plasma sutil, que tem direção, que tem peso específico, que tem energia própria. O pensamento gera plasma. Plasma é matéria. Matéria em forma de plasma, uma energia. Uma energia que é matéria. André Luiz está dizendo isso lá no livro 9 que nós lemos, Ação e Reação, capítulo 1. Você começa então a conectar estas coisas. E obviamente, à medida que o ser vai melhorando sua inteligência, vai se tornando mais capaz, vai deixando o nível da caverna e vai evoluindo do homem da pedra lascada para a pedra polida, do homem da pedra polida para o homem dos metais, do homem dos metais para o homem que domina a agricultura e do homem que começa a escrever com símbolos. Aí a simbologia da sua linguagem vai fazendo com que esse roteador vai ficando mais potente, mais potente, mais potente e possa conectar-se com outras coisas do universo. Nossa, puxa vida, viu? Uma pequena frase que faz a gente pensar profundamente em muitas coisas. Mas agora é o capítulo 7 que nos espera, evolução e hereditariedade. Então, se você achou que é interessante esse método de eu fazer um resumo para você entender o núcleo, depois a gente lê o capítulo juntos, os subtítulos juntos, explique se você gostou, a gente vai procurar melhorar, a gente vai manter, ou se você não gostou, a gente muda isso, faz de outro jeito. Mas o que nós queremos é que você não tenha mais medo de pegar o livro, de aprofundar, porque é muito rico e é muito lindo. Você tem um pensamento que se conecta com as estrelas e você não é capaz de conectar-se com um pedaço de papel? Não. Vamos entrar em contato com tudo aquilo que sai da ideia de André Luiz através do médium Chico Xavier e que chega até nosso interior incapaz de compreendê-lo. Eu espero muito você. Espero que você possa ler, que você possa pesquisar aquilo que a minha pobreza não pôde te dar, mas que a sua busca pode encontrar na ciência, nos termos técnicos, aprofundando, porque essa é a função. Você vai também melhorar à medida que vai estudando. É assim que a gente vai progredir. Espero você então na próxima semana, no capítulo 7º, Evolução e Hereditariedade. Obrigado pelo seu carinho, pela sua participação e nós nos despedimos mais uma vez desejando a você muita paz.